Abra comigo a palavra do Senhor em Lucas capítulo 13, versículo 6. O tema dessa mensagem é até interessante: vencendo o sentimento de inutilidade. Eu não estou falando de utilidade. Utilidades domésticas está cheio de lojinha por aí, né? Mas é vencendo o sentimento de inutilidade. Foi o tema que Deus colocou no meu coração. Essa palavra Deus deu para mim lá na chácara do encontro. Eu até queria eu confirmei com o apóstolo Fábio aqui da frente aqui, se essa palavra inutilidade existia. E eu falei: Fábio, Deus colocou para mim esse negócio de inutilidade. Existe isso? Ele falou, procurou o Dr. Google, falou assim: sentimento daquele que é inútil. Eu falei: então é isso aí mesmo, inutilidade. Presta atenção, irmão. A pior coisa que existe é uma pessoa que se sente inútil. Sim ou não, meus irmãos? Uma pessoa que se sente inútil. Por isso o texto diz aqui, em Lucas 13, né? Esse Lucas 13 aqui, ele narra várias parábolas, né? E essa semana eu estive ministrando numa igreja amiga, e eu falei de um assunto lá, e Deus ministrou no meu coração um pouquinho sobre isso aqui. Amém? Então, a parábola da figueira estéril. Essa é o tema que a gente vai estar, o texto. Diz assim: e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar fruto nela e não achou. E foi procurar fruto nela e não achando. E ele disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos eu venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Porque ela ainda ocupa a terra inutilmente. 3 anos. Mas respondeu e disse assim: Senhor, deixa esse ano, até que eu vou escavar ela, eu vou estercar ela, eu vou adubar ela, eu vou dar uma oportunidade. Amém, meus irmãos? Eu vou cuidar dela. E ele falou assim: e se ela der fruto, ela vai ficar. Agora, se ela não der fruto, a gente tira. Quando a gente lê isso, né, apenas Lucas menciona essa parábola. Nenhum outro evangelista fala da figueira infrutífera, estéril. Ninguém fala. Fala sim daquela figueira que Jesus foi procurar fruto nela e não encontra, e ela secou. Mas não é essa. Quando se tem nome próprio, é uma história. Quando tem elementos comparativos, é uma parábola. Você entende o que eu estou dizendo para você? Quando Jesus vai procurar fruto na figueira e não encontra, e ele fala: ninguém nunca mais vai comer fruto de ti, você vai secar, né? Ali é uma história. Porque na realidade aquela figueira lá, Jesus estava fazendo uma comparação com o templo dos judeus e o que eles estavam fazendo lá. No outro dia Pedro falou: Senhor, olha, pela sua palavra, essa figueira secou desde a raiz. Ali é uma história, um fato. Isso aqui é uma parábola. O que Deus está lançando mão de uma figura conhecida, de um pé de uma árvore frutífera, para nos ensinar uma lição espiritual. Amém, meus irmãos? Sabe aqueles casos que as pessoas contam, aquelas histórias, que é para nos mostrar uma verdade. Então, somente Lucas, né? E uma figueira na vinha, ela era bem tratada, né? Hoje cedo, logo cedo, eu já aguei. Tem
umas plantinhas lá em casa, né? Também vou lá e aproveita e já molha as plantinhas. Tem uns pés de cacto lá, né, irmãos? Um dia desse eu fui replantar e falei, meu Deus, ô bicho ruim, né? Encheu minha mão de espinho ainda. Eu estou tentando ajudar ele, né? É igual discípulo, né? Você está tentando ajudar ele, né? Você está tentando arrancar ele do pecado, ele te enche de espinho ainda, né? Fala de você, briga com você, né? Então, mas faz parte, né? Depois o espinho sai e a gente toca o barco para frente. Amém? Agora, você poderia dizer assim, mas pastor Braz, talvez não era a época de dar fruto. Jesus veio buscar, esse homem aqui foi buscar fruto fora do tempo. Porque para todo fato as pessoas tentam argumentar, sim ou não, meus irmãos? Porque na realidade, um processo na justiça, uma audiência, você pode ver, o que os advogados usam? Argumentos. Eles vão argumentar, né? Mas para isso nós temos que consultar a nossa Constituição. E o que a Constituição fala a respeito de procurar fruto? Então a gente precisa entrar na Constituição, e nós vamos lá em Levítico, capítulo 19. Fica tranquilo que eu não vou falar daquele outro assunto que está lá em Levítico 19, não. Lá tem bastante assunto, lá é importante para você ler depois. Levítico 19. Aqui ele repete várias leis, né? Ele fala, aqui tem leis sobre moralidade, aqui tem leis, um monte de lei, né? O versículo 20 fala vários assuntos, mas eu quero ler o verso 23, 24 e 25. Amém? Você está comigo, irmãos? Amém? Presta atenção. Imagine Moisés caminhando com o povo no deserto. Eles queriam chegar até a terra de Canaã. Então ele deu lei para tudo. E uma das leis, ele deu até sobre a questão dele ter uma árvore frutífera. Como que deveria ser? Por que eu estou dizendo? Se a parábola diz que o homem foi procurar fruto 3 anos e não achou, não era uma planta nova. E não era uma árvore fora do tempo. Porque para aquilo que eu quero construir aqui, eu quero entender. Então vamos lá, verso 23, diz aí: quando você tiver entrado na terra e plantar toda a árvore de comer, figueira, irmão, alguém gosta aqui daquele figo em conserva? Quem gosta aqui, irmãos? Amém? Fala para o seu irmão, você gosta de figo, irmão? Teve gente lá atrás que fez até assim para mim, glória a Jesus, amém. É uma delícia, né, irmãos? Aquele figo, né? Que maravilha, né? Árvore boa de comer. Se há incircunciso o seu fruto, ou seja, 3 anos não se come. Ou seja, os 3 primeiros anos você descarta. Eu acho muito interessante, às vezes você vai numa floricultura, numa loja de plantas, você já compra lá um vasinho com pé de jabuticaba, parece que já tem umas jabuticabinhas lá, né? Às vezes você vai lá comprar uma muda de laranja, já tem uma laranjinha lá. Não é assim, meus irmãos? Pimenta, para quem gosta, né? Você já vai comprar lá, já tem a pimenta. Qual era a lei? A lei era assim: quando você estiver lá na sua terra, você planta lá uma árvore, os 3 primeiros anos, esse fruto é descartado. Você não come. Verso 24, porque aí a planta ajustou ela na terra, ela já amadureceu. Aí o verso 24 diz: porém no 4º ano, todo o seu fruto será santo, para dar louvores ao Senhor. Ou seja, no 4º ano, na colheita, pegava todos aqueles frutos, seja qual árvore que for, e pegava lá e dizia assim: olha, isso aqui foi que a minha vide colheu. É o 4º ano, os 3 primeiros anos nós não usamos. Então isso aqui é oferta ao Senhor. Você está entendendo, meus irmãos? Sim ou não? Essa é a lei das árvores.
Os 3 primeiros anos você descarta. O 4º ano ele fala que esse fruto aqui é santo, é consagrado, é oferta ao Senhor. Aí você entendeu, né? Deixar os frutinhos aqui. Então, está aqui. Está aqui o fruto, a oferta. Verso de número 25. No 5º ano, você comerá o seu fruto, para que você faça crescer a sua novidade. Eu sou o Senhor teu Deus. Irmão, preste atenção. Uma árvore, ela tinha que amadurecer, depois ela tinha que ser ofertada, e depois ela servia de alimento para as pessoas. E eu digo para você nessa manhã, se você é a plantação do Senhor, como diz o livro do profeta Isaías, que nós somos plantação do Senhor, qual fase que você está, meu querido? Eu estou naquela fase que tudo que eu faço não dá certo, né? Parecendo uma goiaba. Eu estou dando um frutinho lá, mas já vem um bicho, um capetinha, já vai lá, já bota o ovinho lá dentro, já está com o bicho da goiaba lá já. Meu irmão, será que não está precisando de altar aí não, meu irmão? Será que não está precisando de ter altar? Fala para o seu irmão, não está faltando altar na sua vida não, meu irmão. Não está faltando sacrifício na sua vida não. Amém, meus irmãos? Está faltando. E aí depois sim, aí aquela árvore está linda, maravilhosa, aquele pé de manga, né? Eu gosto de manga palmer, né, viu? Eu gosto de manga palmer, né? Aquela pé de manga palmer, ela sorria, falou, 3 anos já passou minha prova, aleluia, meu 4º ano, toda a minha colheita me levaram lá no altar do Senhor, agora eu vou dar manga para todo mundo aqui. Meu irmão, quando primeiro você entende que você coloca no altar do Senhor, a bênção da prosperidade vem na sua vida, da fartura. Se você crê, diga amém, dê um aplauso ao Senhor, meu irmão. Agora esse homem vai lá na pé da figueira. Esse homem conhecia a lei, não era uma árvore nova, já tinha passado o tempo da prova. Já tinha passado os 3 primeiros anos, que era o tempo do descarte da frutinha nova. Já tinha passado o 4º ano, que era o ano de pegar o fruto e colocar no altar. A partir do 5º ano, era o tempo dele colher. É o tempo dele colher. E ele fala aqui na parábola, eu venho 3 anos aqui, ó. Nesse pé de figueira aqui, ó. Vem 3 anos. E eu não acho nada. Eu vou arrancar ela. Porque você sabe que o sentimento de inutilidade não é só você não ser nada, mas às vezes bate um segundo sentimento, que você está ocupando o lugar de outro. É isso que ele disse. Falou, essa planta não está produzindo nada. E ainda está ocupando o lugar. Eu queria, nessa manhã, a gente meditar um pouquinho. Por quê? Por que uma planta que não produz nada, por que ela não pode ficar lá? Porque na realidade, além dela estar ocupando o lugar de outra, as raízes da figueira, ela absorvia os nutrientes de outras plantas, no caso de uma vinha. Quer dizer, vamos lá entender, o sentimento de inutilidade é assim, puxa, eu não valo nada nessa célula aqui, eu estou ocupando, me colocaram como líder aqui, mas ou um co-líder aqui, não valo nada, não trago ninguém. É esse sentimento. Poderia, irmão, muito melhor do que eu estar aqui no meu lugar, e ainda fica sugando os outros ainda. Fala para o seu irmão, você está entendendo, meu irmão? Aí vem aqueles donos das vinhas, né? 3 anos, né, irmão? Essa cela está
está encaiada, está encravada, não vai para frente, não vai para trás. Esse ministério não vai para frente, não vem para trás. Esse casamento não vai para frente, não vai para trás, né? Parece que o câmbio quebrou, né? Nem primeira, nem ré, né? Nem para lá, nem para cá. Parece que não vai para frente. Vamos ajeitar esse. Aí vem alguém e fala assim: não, deixa, vamos fazer o seguinte, esse ano, vamos trabalhar, vamos cavar, às vezes está faltando terra. Vamos colocar firmeza nessa pessoa, amém, meus irmãos? Vamos colocar um adubo espiritual, que ele falou de cercar, vamos colocar um adubo espiritual, ou seja, vamos colocar palavra. Ontem um rapaz no encontro falou assim: pastor, como que eu consigo fé? Como que eu consigo fé para ofertar, fé para alguma coisa? Eu falei: meu irmão, Romanos 10:17 diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Eu falei: estude a palavra, lute contra os pensamentos negativos, lute a palavra, porque, ou seja, medita na palavra, essa palavra vai encher você de fé. Por que a mulher do fluxo de sangue foi curada, que ela tomou uma decisão na vida dela? Porque o texto diz que ela ouviu falar que Jesus estaria ali, ou seja, essa palavra colocou fé nela, e ela foi em busca da cura, da libertação dela, amém, meus irmãos? Então nós precisamos entender isso aqui. A pior coisa é quando a gente se sente uma pessoa inútil. A gente é inútil em casa, a gente se sente inútil em casa, a gente se sente inútil lá no trabalho, a gente se sente inútil na igreja, no ministério. Esse é o sentimento da inutilidade, que você se sente inútil. Parece que quando Deus abençoa todo mundo, você entra árido e sai seco. Eu queria falar com vocês sobre 3 pessoas que se sentiam dessa mesma forma, e Deus tinha um grande projeto na vida dessas pessoas, amém? Quero convidar você a abrir a Bíblia em Provérbios capítulo 23, versículo 7. Quem achou, diga amém. Provérbios 23, versículo 7. Você pode ler comigo? Amém? O que está escrito aí bonito aí? Porque como você imaginou na sua alma, assim você é. Como você imagina na sua alma, nos seus pensamentos, no seu sentimento, é assim que você é, irmão. Se você se considera o bichinho da goiaba, você vai ser o bichinho da goiaba. Assim como você imagina na sua alma, você vai ser. Eu nunca vou casar. É isso que você está imaginando. Amém? Minha vida eu acho que nunca vai para frente. Eu tenho pensado nisso. É o que você está imaginando. É o que você está construindo para a sua vida. Amém? Essa fase passou, meu irmão. O Lindomar falou uma coisa. A primeira coisa que esse novo governo fez foi mudar a nossa embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. O embaixador de Israel veio no Brasil e falou assim: nós queremos construir uma usina de dessalinização, tirar o sal da água para regar o Nordeste, para o povo nordestino plantar. Irmão, não é só irmão, eu fiz serviço social, eu sou formado em ciência social. Não é só ter só transferência de valores, não é só, a gente aprendeu só isso. Falava para a pessoa: você está com problema, você vai no CRAS, lá você vai ver se você é baixa, média, alta complexidade, né? Não é só isso. A gente fica dando peixe para a vida toda, correto, Maria?
Maria está aí, Maria sabe, né? E aí o que acontece? Agora a gente vai dizer assim, aí outra pessoa, uma ONG ligou, falou assim, olha, vamos construir poços de artesiano de alta profundidade para aguar isso aqui. Vamos pegar a tecnologia dos kibbutz, do gotejamento, e vai plantar, porque tem uma profecia que disse que o deserto florescerá. Amém, meus irmãos? Isso é para nós, aconteceu lá em Israel, isso vai acontecer aqui, enquanto o povo ficar sentado lá, compadre, que vem a nossa Bolsa Família, meu irmão, olha, irmão, você vai esperar a Bolsa Família, olha, vai chover na minha horta lá, porque eu vou plantar lá, eu vou plantar e eu vou colher 100 vezes mais, amém, meus irmãos? É isso. Mas se eu imaginar que eu vou viver para sempre, dependente, meu irmão, Deus tem muito mais para a gente. Amém, meus irmãos? Em Juízes capítulo 6, versículo 11, conta a história de um homem chamado Gideão. Gideão, diga Gideão. Né? Você sabe que os juízes, eles começaram desde Samuel, de Josué, e ele encerrou lá em Samuel. Amém? Só não deu continuidade porque os filhos de Samuel não seguiam o Senhor. Mas entre os juízes existiu um chamado Gideão. No capítulo 6 e o versículo 11, né? Ele tinha esse sentimento de incapacidade, um sentimento de inutilidade. Versículo 11, ele estava lá, malhando trigo no lagar, porque tudo que produzia, o midianita levava embora. E trigo você se malha no terreirão. Terreirão, na roça tem o terreirão. O lagar é uma espécie de um buraco assim, que lá era o lugar que amassava-se a uva antigamente, né? Que pegava lá os cachos de uva, né? E ficava pisando assim, e lá era o lugar de que amassava. Essa era a produção artesanal, e alguns lugares ainda tem. E lá. Agora o que acontece? Quando o trigo era malhado no terreirão, lá o vento ajudava a tirar a palha. Mas tudo que eles produziam, o midianita vinha e roubava. Então ele estava trabalhando escondido, porque na vida dele nada dava certo. Aí Deus visita esse camarada no versículo 11 e diz assim: o anjo do Senhor veio e assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, pertencendo a Joás, né? E Gideão estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Ou seja, ele estava fazendo uma coisa até difícil. E aí o versículo 12, o anjo disse assim, o anjo do Senhor com letra maiúscula, é uma teofania. É uma figura do próprio Jesus, o anjo do Senhor. E disse assim: varão valoroso, o Senhor é contigo. Aquele sentimento de inútil. Ah, Senhor, mas se Deus é na minha vida, por que está acontecendo todas essas coisas? Se Deus está comigo, por que está acontecendo? Lembra o que o diabo falou para Deus sobre Jó? Deus falou assim: está vendo, Satanás, meu servo Jó? Ninguém na terra é como ele, abençoado, não murmura. Ele falou: sabe por quê? É porque o Senhor tem cercado ele de bens. Quando as coisas começarem a dar errado na vida dele, ele vai murmurar. Então Gideão, que o pessoal fala que é a revolta de Gideão, né? Falou assim: mas se Deus está comigo, por que está acontecendo tudo isso? Né? E você vai ver que Deus não está nem aí com os nossos argumentos. Amém, meus irmãos? Fala para o seu irmão, fala: Deus não está nem aí com os seus argumentos, meu irmão. Deus está dizendo para você: varão valoroso, varô valoroso, o Senhor é contigo, amém? E ele falou: não, mas aí... E o versículo 14,
Mas o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força. Que força? Uma pessoa que se sente inútil, não serve para nada. Que força que tem? E Deus, irmãos, presta atenção, meu irmão. Deus, Ele consegue enxergar coisas na sua vida que nem você consegue, irmão. Vai nessa tua força, e você vai livrar. E o versículo 15 é os argumentos. Ele falou: meu Senhor, duas coisas. A minha família é a mais pobre de Manassés. Ou seja, lá em casa não tem dinheiro para nada, anjo. Não tem nem para vir para a igreja. Ainda mais para trazer oferta final de ano, anjo. Vai para o outro lado aí, ó. Vai para esses bairros melhor aí, ó. E aí o anjo vai lá, né? Ô, varão valoroso, Senhor é contigo. Aqui não. Eu acho que o Senhor errou. A minha família é a mais pobre de Manassés. E ele falou uma segunda coisa. E eu sou o menorzinho. Eu sou o menorzinho. O que é isso, irmão? É o sentimento de inutilidade. Que você acha que nunca vai ter dinheiro. Às vezes o pastor fala aqui: irmão, você vai para Israel. Você fala assim: só se eu for visitar o irmão Israel, que mora ali ali, que tem o irmão Israel aqui embaixo. Só se eu for visitar o irmão Israel aqui embaixo. Aqui. Sentimento de inútil. É aquilo que a sua alma pensa e você age como aqueles sentimentos negativos projeta na sua vida. Quem entendeu, meu irmão? Às vezes a vida foi difícil com você, às vezes a circunstância foi difícil com você, doenças foi difícil com você. Gideão era atacado pelos midianitas, a família dele era pobre, ele se considerava o menor da casa dele, ele era como aquela figueira, ocupando terra inutilmente, não produzindo nada, porque se ele produzia alguma coisa, o inimigo ia lá e roubava. E Deus tinha um projeto, e o projeto de Deus se cumpriu na vida dele, porque diz no livro de Jó, que os planos de Deus jamais serão frustrados. Diga amém, dê um aplauso ao Senhor. E se Deus tem um plano na sua vida, queira o diabo ou não, Deus vai cumprir o projeto dele na sua vida. Amém, meus irmãos? Vamos embora agora. Gideão, com os 300 dele, ele libertou Israel. Tocou a trombeta e quebrou o vaso. É isso que você tem que fazer, declarar a palavra e se quebrantar mesmo. E a vitória vem. Venceu aquele sentimento. Ele venceu, porque quando ele derruba o altar de Baal da casa dele e sacrifica o boi, isso são pessoas que estão tomando posicionamento de Deus e estão vencendo esse sentimento de inutilidade. 2 Samuel capítulo 9 é um outro, talvez eu vou falar só mais desse, porque o tempo não nos permite falar do terceiro. 2 Samuel versículo 9, presta atenção. Assim que Saul se mata, né, a feiticeira de Endor, a pitonisa, ela errou a profecia. Diz que Saul morria no outro dia, ele e todos os filhos dele. Ela errou. Morreu depois. Aliás, ele se matou. Ele se matou. Ele se atirou na lança dele. Ele se atirou na lança dele. E no capítulo, eu falei capítulo 9, amém? No capítulo 9, já havia alguns anos que Davi já era. Primeiro, Davi foi estabelecido lá em Judá, né? E depois ele foi estabelecido em todo Israel, né? Ele busca a arca, né? Ele busca a arca. Porque a arca ficou na casa do Abinadab lá, todo o reinado de Saul. Saul, segundo
Paulo, lá em 13 de Atos, versículo 21, diz que Saul reinou 40 anos, sem arca, sem a presença de Deus, só na força da lança. O historiador Flávio Joséfo, que foi um historiador da época de Cristo, ele disse que o reinado de Saul foi 20 anos, quando Eli era sacerdote, 18 anos depois. Todos esses anos, Saul não tinha arca, não tinha presença de Deus. Meu irmão, como que uma pessoa quer ser um bom líder se ele não tem intimidade com Deus? Mas Davi busca a arca. E Davi se lembra que um dia, quando ele estava passando um aperto, Jonatas fez uma aliança com ele. Amém, meus irmãos? Quando Saul queria matar Davi, Jonatas fez uma aliança com ele. O cunhado fez uma aliança com ele, né? Porque Jonatas amava ele, Mical amava Davi, todo mundo, só o sogro tinha ciúme. Imagine, irmão, sogro ter ciúme da gente, misericórdia. Pergunta por irmão, sogro tem ciúme de você? Misericórdia, né, irmão? Tem não, né? E aqui em 2 Samuel capítulo 9, Davi já era rei. Davi já estava planejando edificar um templo para o Senhor. No capítulo 9, é aquela palavra tremenda. Disse Davi, verso 1, alguém que restou, que sobrou da casa de Saul, para que eu possa fazer o bem por amor a Jonatas. Meu irmão, presta atenção. Jonatas semeou bondade na vida de Saul. Talvez ele não colheu, mas o filho dele colheu. Amém, meus irmãos? Quando você entende que você é um homem, uma mulher fiel a Deus, talvez você até não colha na sua geração, mas os seus filhos vão colher. Amém? Ele falou, tem alguém? E alguém disse assim, e havia um servo da casa de Saul, o nome desse cara era Ziba. E chamaram que viesse a Davi e disse, rei, és tu Ziba? Ele falou, és eu. E disse o rei, ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da beneficência, do amor de Deus? Então disse Ziba ao rei, há um filho de Jonatas, só que ele é aleijado, ele tem problema de mobilidade. E aí o rei falou assim, aonde ele está? O Mefibosete. Ele falou, ele está em Lodebar. Lodebar é a terra do esquecimento, é a terra árida. Presta atenção, irmãos. Talvez você foi fruto de decisões erradas da sua família. Talvez na sua família teve um Saul também, que perseguia crente, que perseguia a igreja, que perseguia a palavra de Deus. Ele faleceu. Mas às vezes essas consequências de pecado, essas genéticas muitas vezes parece que perseguem a nossa vida. Amém, meus irmãos? E o Davi falou assim, puxa, restou alguém? Alguém falou assim, tem um, aí é um Mefibosete. Eu quero abençoar ele. Eu quero, por amor a Jonatas, o pai dele. E ele foi lá. Onde ele está? Ele falou, está lá em Lodebar, é a terra do esquecimento, é a terra árida. Sabe, irmão, uma pessoa que infelizmente, ela está com um problema de isolamento, ela quer morar em Lodebar, a terra do esquecimento. Sabe, a pessoa, ela quer entrar no esquecimento. Você não encontra ela mais no WhatsApp, não encontra ela mais no Face, não encontra no telefone, não encontra ela na casa de ninguém. Onde ela está? Ela está em Lodebar agora. Terra do esquecimento. Gosto muito do louvor. E vindo Mefibosete, versículo 6. Filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou Davi e disse, Mefibosete, e disse, eis aqui teu servo. E disse Davi, não temas, porque de certo eu vou usar contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai. Eu vou te restituir as terras e você vai comer na minha mesa.
Lê o versículo 8. Esse é um sentimento de inutilidade. O que está escrito aí, meu irmão? Me ajude aí. Então, e disse: quem é teu servo, para que tu teres olhado para um cão morto, como eu? Como que ele se via? Irmão, para que um cão morto? Tá, você está na rodovia, tem um cão morto, para que ele serve? Para nada. Talvez até para provocar acidente. A companhia tem um caminhão só para retirar cão morto. Irmãos, uma pessoa que se considera um cão morto, não é porque ele tinha problema de mobilidade, mas tem um segredinho no capítulo 4, abra comigo no capítulo 4 e o versículo 4, porque quando o Saul se mata, e Davi ele vai assumir o trono que era por direito dele, aconteceu um fato, que isso contribuiu para que a vida de Mefibosete chegasse nesse ponto, né? No capítulo 4, versículo 4, diz que Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Presta atenção. Ele tinha um filho aleijado. Ele era da idade de quantos anos? 5 anos. 5 anos. Quando as notícias de Saul e Jonatas vieram a Jezreel, ou seja, que o vô e o pai morreu na batalha, a sua ama pegou a criança e fugiu. E quando ela fugiu, ela derrubou o menino. E aí a Bíblia diz que ele ficou coxo. E o seu nome era Mefibosete. Presta atenção. Toda vez que ele olhava para aquela dificuldade de mobilidade, ele lembrava de Davi. Eu estou assim porque Davi contribuiu para o meu pai morrer e meu avô morrer. Talvez a ama, a babá, ele tinha 5 anos e não sabia da história. Ela contava uma história para ele, e aquela história ficou registrada na alma dele. Ele é assim por causa de Davi. Menino, você é um cão morto. Você não serve para nada. Você só serve só para dar trabalho. Nem andar você anda. Eu já fui em circo, eu já vi o elefante amarrado pelo pezinho, a pata, ele é um elefantão, né? E aí você fala, meu Deus, por que o elefante não escapa daquela estaca? Porque ele estica onde a corrente, ele para. Porque quando ele era pequeno, amarraram o elefantinho numa estaca, e ele não conseguia sair dali. E aí ele foi crescendo, e a vida colocou na alma dele, na vida do elefante, que quando amarrava o pé dele, ele não conseguia sair dali. Meu irmão, eu queria dizer para você nessa manhã, dentro desse espírito de inutilidade, qual área que te amarraram você quando você era pequeno? E hoje você não consegue romper essa cadeia. Você está se sentindo como Mefibosete. Deus tem restituição na sua vida. Deus quer que você senta na mesa do rei e você se acha indigno. Meu Deus! Estou igual aquela figueira, pastor. É o ano que vem. Se não dá, estou tentando, estou lidando com o meu casamento. Já faz 3 anos que eu estou lidando. Eu vou tentar mais esse ano. Senão, ano que vem, o machado vai comer sorto lá em casa. Deus tinha restituição para Mefibosete. Ele teve que vencer os argumentos do diabo na mente dele. Amém, meus irmãos? Os argumentos do diabo fazem com que muitas vezes nós não vivemos o melhor de Deus nessa terra. E amém? Os músicos, pode vir, por favor. Eu anotei um pensamento, né? Quando Mefibosete foi viver em Lodebar, significa coisa de nada, lugar do esquecimento, lugar árido, né? Foi lançado uma estaca na alma dele, que ele foi condenado a morrer no lugar de nada, no lugar de esquecimento. Para Gedeão, Deus tinha uma grande conquista, mas eles
ele não se via assim, ele se via pobre e o menorzinho. Para Mefibosete, Deus tinha restituição e herança, e a oportunidade de ter comunhão na mesa do rei. E eles se sentiam como morto. E o último que eu ia falar, o tempo, é os espias. Eles foram ver a terra, e ele olhou para os gigantes, e falou: nós somos gafanhoto, eles vão pisar em nós não somos nada. Uma jornada que seria 40 dias, demorou 40 anos. Sabe por quê? Da forma que a pessoa se via. Meu irmão, nessa manhã, Deus está dizendo assim: esse ano que vai começar, eu vou jogar terra no seu pé, eu vou adubar você. E se você não tem dado fruto, você se prepare, porque vai vir fruto na sua vida. Virá um renovo na sua vida, na sua família, porque eu quero dizer que é o ano da misericórdia do Senhor na sua vida. Amém, meus irmãos?